Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso programa, nossa série de gravações sobre o direito das obrigações. E seguindo o nosso cronograma, trataremos agora dos elementos das obrigações. Beleza, ainda nessa parte introdutória, apresentando a teoria obrigacional para vocês, a gente vê que as obrigações giram em torno de três elementos, ou três tipos de elementos, três categorias. Temos os elementos subjetivos, o elemento imediato, o elemento objetivo, desculpa, melhor dizendo, e o elemento imaterial ou abstrato, que é o vínculo que une credor e devedor. Credor e devedor são as categorias internas aos elementos subjetivos. Então, dentro da classe de elementos subjetivos, há uma divisão entre credor e devedor. O elemento objetivo é a prestação, é aquilo que o devedor se obrigou a fazer ou não fazer em benefício do credor, e o elemento imaterial é exatamente o vínculo que une essas duas partes, o vínculo jurídico. O elemento imaterial ou abstrato tem esse nome, já deu para perceber, porque ele é abstrato, ele é uma convenção jurídica. Enquanto credor e devedor, você identifica individualiza quem são. Se forem pessoas físicas, você inclusive enxerga essas pessoas. Se forem pessoas jurídicas, aí você não as enxerga, mas você identifica, individualiza quem seja. O elemento objetivo, as prestações, elas também não têm uma existência visível e concreta, mas você também consegue perceber no mundo dos fatos do que se trata, né? Qual que é a obrigação do devedor, mas o elemento imaterial ele é particularmente abstrato, porque ele é essencialmente o elo jurídico, o elo convencionado pela ciência do direito que vai unir credor e devedor, sem o qual credor e devedor seriam apenas duas pessoas com uma combinação entre si, que realmente amarra uma pessoa à outra dentro de uma relação jurídica obrigacional é o elemento imaterial. Beleza, vamos ver um pouquinho mais detalhe de cada uma dessas categorias, começando então pelos elementos subjetivos. Já pontuamos, são sujeitos envolvidos na relação jurídica obrigacional, né, os elementos pessoais. Primeiro que a gente vai comentar aqui é exatamente o credor. Já falamos no vídeo anterior que o credor é o sujeito ativo da relação jurídica obrigacional, ele é o beneficiário da obrigação e ele tem o direito de provocar os órgãos jurisdicionais para exigir o cumprimento forçado da obrigação. Por isso, então, que ele é chamado de sujeito ativo, é aquele que pode provocar o judiciário. É no sentido de satisfazer o credor que o patrimônio do devedor pode ser invadido pelos órgãos jurisdicionais competentes. Do outro lado, o devedor é aquele que vai se obrigar, aquele que assume o dever, o compromisso de uma obrigação, assume o compromisso mesmo de realizar aquilo que foi prometido ao credor, seja uma obrigação positiva ou negativa, sob pena de não fazendo isso voluntariamente, ter o seu patrimônio compulsoriamente invadido para que o direito do credor seja satisfeito. Tanto o credor quanto o devedor podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas no direito brasileiro. Claro, a gente tem visto isso desde lá da disciplina de teoria geral do direito privado. Quem tem personalidade no direito pode titularizar relações jurídicas, inclusive relações jurídicas obrigacionais, mas os entes despersonalizados, ou seja, entidades que não têm personalidade jurídica, também podem, excepcionalmente no caso da relação jurídica obrigacional, ocupar a posição de sujeito ativo ou de sujeito ativo ou passivo das obrigações. Perfeito? Seguindo adiante, então, agora tratando do elemento objetivo, que é a prestação, vou citar um trecho aqui da doutrina do Gustavo Farias e
Nelson Rosenwald, Cristiano Farias e Nelson Rosenwald. Um trechinho, inclusive, de doutrina que está no resumo disponibilizado no ambiente de aprendizagem, né? Eu não transcrevi essa doutrina no slide, né? Esse trechinho no slide, mas ele está disponibilizado para vocês no ambiente de aprendizagem. A explicação desses dois autores ela é especialmente didática, daí então eu me valer dela para fazer essa explicação. Eles pontuam, eles nos relembram que o objeto da obrigação, né, a prestação, pode ser positiva ou negativa e consiste invariavelmente numa conduta humana. Mesmo quando a pessoa jurídica é devedora, é preciso que algum humano haja em nome da pessoa jurídica para a prestação ser cumprida. Quando ela é de natureza positiva, ela pode ser de dar ou de fazer. O devedor vai entregar alguma coisa ao credor ou vai fazer algo a favor do credor. Quando a gente tem uma obrigação negativa, ela é da natureza, da categoria das obrigações de não fazer. Nesse contexto, o devedor é obrigado ele se compromete a deixar de realizar algo, ele se compromete a omitir algo que não fosse aquela obrigação. Ele até poderia fazer, mas por aquele vínculo obrigacional, ele se compromete a não fazer aquilo. Vou repetir até o exemplo da aula anterior. Quem se compromete a guardar sigilo sobre determinada informação assume uma obrigação negativa, uma obrigação de não fazer. Seguindo ainda, né, Farias e Rosenwald colocam para a gente que o objeto da obrigação, que é a prestação humana, não pode ser confundido com o objeto da própria prestação, que é um bem da vida qualquer. Aí eles vão citar um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar um contrato de compra e venda de um livro. O objeto da obrigação é a prestação, ou seja, a conduta do adquirente de pagar o preço e do vendedor de entregar o livro. Agora, se a gente estiver fazendo uma análise ainda mais teórica, ao invés de queremos saber qual é o objeto daquela obrigação, a gente fala, não, queremos saber qual é o objeto da prestação do alienante. Aí seria o livro propriamente dito. Então, compra e venda de um livro. Qual é o objeto dessa obrigação? Se você responder, é o livro. Não, não, não. Objeto da obrigação. O objeto da obrigação é a prestação, é a obrigação de dar. Analisando qual é o objeto da prestação em si, aí sim a gente vai poder falar que nesse exemplo seria o livro. Portanto, obrigação tem um objeto imediato e direto, que é a prestação, negativa, positiva, e um objeto mediato ou indireto, que aí é o bem da vida, o bem que está sendo, que está ocupando a essência da obrigação. Bom, analisar o objeto, o elemento objetivo da obrigação, assume especial importância quando a gente lembra que essa prestação, para ser considerada, para a relação jurídica ser considerada válida, essa obrigação tem que ser lícita, possível e determinada. Essa possibilidade da obrigação é tanto física quanto jurídica. É preciso que aquela prestação seja fisicamente possível de ser entregue, mas também juridicamente possível. Aquilo que é fisicamente impossível de ser entregue vicia, nulifica a relação jurídica. Por exemplo, eu vou te entregar, eu vou te prestar um serviço de transporte até a Lua. Isso em 24 horas. Você embarca no meu veículo hoje, e em 24 horas você estará na Lua. Isso é fisicamente impossível. Por mais que a gente tenha acertado um contrato como esse, ele será nulo por impossibilidade física da prestação contratada. Agora, há questões que são fisicamente possíveis, mas, caso acertadas, nulificam a relação jurídica por uma questão de impossibilidade legal, de impossibilidade jurídica. Por exemplo, alguém
estabelece a venda de um bem público. Alguém que tem a titularidade desse bem. Então, por exemplo, a prefeitura celebra comigo um contrato de venda de uma praça. A praça, como bem público de uso comum do povo que ela não pode ser vendida. Ela é titularizada pelo município, mas o município não tem autorização legal para vender. Se a gente fizer uma análise mais panorâmica, né? Venda de imóveis, ela é fisicamente possível? É, mas da praça, especificamente, aí temos uma impossibilidade jurídica prevista até no próprio Código Civil, que vai impedir que essa negociação siga adiante. Alguém pode estar pertinentemente pensando: poxa, mas a impossibilidade jurídica não seria a mesma coisa da ilicitude do objeto? Vimos agora que a prestação tem que ser lícita, quer dizer, tem que ser permitida pelo direito. Qual é a diferença de uma obrigação, de uma prestação ilícita para uma obrigação juridicamente impossível? Antes de responder essa dúvida, quero chamar a atenção para o que há de comum nessas duas situações, que é a nulidade da relação jurídica obrigacional. Tanto no caso de uma prestação ilícita quanto de uma prestação juridicamente impossível, nós temos uma relação jurídica nula, uma relação obrigacional nula. Beleza. Dito isso, qual é a diferença dessas duas situações que apontam para o mesmo resultado? Uma diferença muito pequena que eu acabei de comentar, em termos práticos, ela não vai mudar, porque as duas situações levam ao mesmo resultado, mas é importante a gente, dentro de raciocínios teóricos, mapear certas diferenças, ainda que teóricas, para a gente entender todos os fenômenos jurídicos que nos cercam e para a gente poder aplicar com mais precisão em casos mais complexos. E a diferença pequena entre a ilicitude e a impossibilidade jurídica está numa eventual sanção, numa eventual punição que o ordenamento jurídico preveja para aquele caso. Uma obrigação ilícita é algo não apenas que o direito proíbe, mas que o direito pune se for feito. Por exemplo, uma obrigação de vender drogas. A pessoa se compromete a fornecer drogas para alguém periodicamente. Isso é uma obrigação de objeto ilícito, porque a venda de drogas ela é proibida e é punida pelo direito. Agora, há situações em que o direito apenas proíbe que aconteça sem prever uma punição. É o caso que eu estava comentando da venda de um bem público. Isso é, se for realizada por quem tem a titularidade desse bem público, estamos diante de uma situação juridicamente impossível. Por isso que eu fiz a ressalva aqui de dizer que, no meu exemplo, que é um município que estaria, de fato, querendo me vender um bem. Porque se eu estivesse falando de uma pessoa comum, um particular, que me engana, que se diz dono de um determinado bem, e que, na verdade, aqui a gente descobre depois que ele é um bem público, que não pertence àquela pessoa de verdade, aí a gente está falando, inclusive, de uma conduta criminosa. A pessoa me enganou, ela praticou estelionato. Isso já está no campo da ilicitude mesmo. Agora, no exemplo que o próprio município, titular daquele bem, se apresentando como titular do bem, sem me enganar, sem me dar falsas informações, mas celebra comigo um contrato de venda de um bem que é público, que o Código Civil diz que não pode ser vendido, a gente estaria apenas no campo da impossibilidade jurídica. Não há uma punição prevista para esse caso, mas a relação jurídica não terá efeito algum. E no caso da determinação, né? O objeto, a prestação tem que estar determinada para que a relação jurídica seja válida. Quer dizer, então é preciso ter havido entre credor e devedor uma definição do que é, de fato, a obrigação firmada. É de dar? Dar qual objeto? É de fazer? Fazer exatamente o quê? É de não fazer a obrigação? Não fazer exatamente o quê?
Aí vem a dúvida, poxa, mas e se credor e devedor quiserem deixar para definir o objeto mais à frente? Então, por exemplo, eles querem acertar a venda de um bem que o devedor ainda vai escolher daqui a alguns dias. Então, tipo, olha, vou te vender um carro aqui da minha concessionária e a cor do carro você vai escolher semana que vem. Se a gente vai fechar a compra, ok, eu vou te dar algumas opções e semana que vem o comprador chega aqui e escolhe. Isso seria possível? Sim. O que de fato vai anular ou nulificar uma relação jurídica é um objeto completamente indeterminado. Esse exemplo do carro aqui que eu comentei, a cor e tal, é um exemplo de um objeto ainda não determinado, porém determinável. E isso é permitido. Isso é suficiente para que a exigência da determinação seja cumprida. A prestação, portanto, ela precisa já estar determinada ou ter critérios de determinação fechados, do tipo, o bem a ser entregue vai ser escolhido por você tal dia dentre tais opções. Isso é uma prestação determinável. Repetindo, não está determinada ainda, mas é passível de determinação em dia e momento específico. O que realmente não pode acontecer é uma prestação completamente indeterminada. O exemplo aqui que eu vou comentar, ele é até estranho de se pensar nele, porque de fato, realmente, uma prestação indeterminada não é razoável que seja de fato contratada. Então, por exemplo, João celebrou com Maria uma obrigação de fazer, ponto. E aí o contrato e a conversa entre os dois não definiu fazer o que de modo algum, nem deu critério de determinação futura. Você olha ali o documento ou a gravação da negociação entre João e Maria, eles apenas combinaram uma obrigação de fazer. Ponto. Aí é uma relação jurídica de prestação indeterminada e, portanto, nula. As partes, repetindo, precisam, no mínimo, estabelecer critérios de determinação futura para que esse requisito seja considerado cumprido. Beleza. E o elemento imaterial ou abstrato, já vinha comentando, é o vínculo jurídico, abstrato, convencionado, que une credor e devedor. Voltando aí a me socorrer da doutrina do Cristiano Farias e do Nelson Rosenwald. Eles colocam para a gente que o elemento imaterial é o liame abstrato que une as partes, credor e devedor, e que possibilita a eles exigir do outro o objeto da prestação, sob pena de excussão patrimonial através do Poder Judiciário. Excussão patrimonial é aquilo que eu venho falando coloquialmente, de uma invasão no patrimônio do devedor, levando-se a penhora de certos bens que serão vendidos forçadamente mais à frente, transformados em dinheiro, e esse dinheiro entregue ao credor como cumprimento, ainda que de maneira compensatória, da obrigação que lhe favorecia. É o elemento imaterial, e agora já finalizei a citação, né, do Cristiano Farias e Nelson Rosenwald, agora já sou eu voltando a falar, é o elemento imaterial, o vínculo jurídico que sujeita o devedor ao credor, que subordina o devedor juridicamente ao credor, autorizando a invasão patrimonial nos casos de não cumprimento voluntário da obrigação. É esse elemento imaterial que confere coercibilidade, quer dizer, obrigatoriedade à obrigação. E, portanto, efetividade às relações obrigacionais. Beleza, meus amigos, minhas amigas, essa conversa daqui chegou ao fim. Claro, temos muito mais outros assuntos a serem tratados, mas eles vão ser falados em outras gravações, beleza? Sobre elementos da relação jurídica obrigacional. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção. Aguardo todo mundo lá no próximo vídeo. Tchau, tchau.